Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse curso que nós vamos trabalhar com a arquitetura chamada BERT para processamento de linguagem natural. Eu sou o Jones, do site iExpert, que vou narrar todas essas aulas, e esse curso é uma parceria com o Super Data Science da Austrália. E antes de nós entrarmos efetivamente no conteúdo desse curso, para você verificar quais projetos que nós vamos desenvolver, primeiramente é importante termos uma breve visão sobre o processamento de linguagem natural, e eu vou explicar um pouco dessa área mostrando alguns exemplos, como por exemplo, Speech Transcription. Por exemplo, você tem um texto que você vai traduzir para fala, ou uma fala vai traduzir para texto. Tradução entre idiomas, muito comum hoje em dia, você tem um texto em inglês, traduzir para português, de português, traduzir para inglês. Os chatbots, que são muito famosos na área de atendimento ao cliente. O QIA, que são sistemas de questions and answers, ou seja, perguntas e respostas, que esse inclusive vai ser o estudo de caso principal que nós vamos desenvolver nesse curso. Nós teremos uma base de dados de texto, vamos conseguir fazer algumas perguntas e o próprio sistema vai retornar as respostas. Esse tipo de aplicação é muito útil em fóruns, que em geral existem muitas perguntas parecidas, perguntas repetidas. Quando um aluno ele vai fazer uma determinada pergunta, ao invés de você ter uma pessoa humana que vai dar as respostas, você pode ter um sistema de processamento de linguagem natural que vai fazer uma busca na base de dados e retornar as respostas. E se ele não encontrar uma resposta satisfatória, aí sim pode passar a pergunta para uma pessoa, para um humano responder. Isso já acontece em muitos sistemas online. Sumarização de texto, conforme essa imagem, existe um texto maior e você converte para um texto menor, como se fosse uma ideia para você gerar um abstract, por exemplo. Image captioning, para você colocar caption em imagens. Video captioning, que o algoritmo vai entender o que a pessoa está falando e vai fazer a geração de legendas. E também tem uma aplicação que é a mineração de sentimentos, que inclusive serão 2 estudos de caso que nós teremos nesse curso. Dado uma frase, você quer fazer uma previsão se é positiva ou se é negativa. Com relação ao BERT, essa arquitetura ela significa o Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Logo nas próximas aulas nós teremos um pouco da teoria para você entender como que ele funciona. Ele é um algoritmo do Google lançado no final de 2018. Essa aula está sendo gravada em abril de 2020, isso quer dizer que é uma tecnologia bem recente que está no mercado. Ela apresenta os resultados mais revolucionários na área de processamento de linguagem natural dos últimos 5 anos. Inclusive, o desenvolvimento dessa arquitetura mudou a forma como os desenvolvedores resolvem problemas complexos nessa área de processamento de linguagem natural. Existe uma melhor compreensão das palavras e frases dentro do contexto, quer dizer que ele leva em consideração o contexto que você está trabalhando para que ele consiga dar as melhores respostas, e ele é implementado no sistema de busca do Google. Temos um exemplo. Se você digitar na pesquisa do Google, Math Practice Books for Adults, ou seja, você está buscando livros de matemática para adultos. Só que perceba que nessa primeira abordagem, ele está mostrando Grade 6, 8, ou seja, anos que são mais iniciais na escola. Quer dizer que você buscou um livro para adultos e ele acabou retornando um livro para criança, para adolescente. Essa é a maneira tradicional. Quando você utiliza essa tecnologia BERT, ele vai trazer, nesse caso, o Grow Up, que é uma palavra que indica que é um nível mais avançado para adultos, por exemplo. Essa é uma das grandes diferenças com relação à aplicabilidade prática, e isso é conseguido por meio da utilização do contexto, que logo na sequência, nas aulas teóricas, você vai aprender um pouco mais como que funciona essa ideia para que ele consiga trazer resultados melhores. Aqui você pode visualizar o artigo original que foi publicado. Note que é de maio de 2019, que foi feita a publicação dessa arquitetura. Caso você queira saber mais detalhes, você pode consultar
esse artigo científico que mostra toda a teoria por trás desse algoritmo. Além de nós trabalharmos com a teoria dessa arquitetura, teremos 3 projetos práticos. Os 2 primeiros, eles são baseados em análise de sentimento utilizando o BERT, porém, no primeiro caso, nós vamos trabalhar como um tokenizador e no segundo como um embedder. Essa primeira técnica é um pouco mais simples, essa outra técnica ela é um pouco mais robusta e nós vamos conseguir comparar os resultados. Você vai ver que quando nós trabalhamos com tokenizador, nós teremos um resultado inferior se comparado se nós trabalharmos com o BERT utilizando uma camada de embedder. E apesar desse estudo de caso de análise de sentimento ele ser bastante clássico, essas 2 técnicas elas são melhores do que técnicas anteriores. Caso você já tenha feito o nosso outro curso sobre processamento de linguagem natural, que nós trabalhamos com redes neurais convolucionais para a classificação de textos. Nesses 2 estudos de caso, também vamos trabalhar com redes neurais convolucionais, porém aplicando a arquitetura BERT. Logo na sequência, vamos para a parte mais interessante, que é o desenvolvimento de um sistema de perguntas e respostas, o Questions and Answers. Você vai passar uma pergunta e a arquitetura vai indicar onde está a resposta dentro do texto. Nós vamos usar essa base de dados, o Squad. Por exemplo, se você clicar em Amazon Rainforest, ele tem um texto sobre a floresta amazônica e aqui nós podemos observar uma série de perguntas, como por exemplo, quantas nações controlam a região? Note que ele selecionou uma parte do texto que tem exatamente essa resposta. Então, o que nós vamos fazer é o treinamento de um modelo utilizando essa base de dados e depois nós teremos os nossos próprios textos e nós vamos inclusive desenvolver uma simulação diretamente no Google Colab para que nós consigamos digitar a frase, ou seja, a pergunta, e ele vai fazer uma marcação no texto aonde ele encontrou a resposta. Antes de abordar os pré-requisitos, temos essa indicação que esse curso foi projetado para quem deseja crescer ou iniciar uma nova carreira na área de processamento de linguagem natural, obtendo uma sólida experiência utilizando técnicas modernas de Deep Learning e redes neurais artificiais. Inclusive, essa arquitetura BERT hoje em dia é considerada a arquitetura mais robusta para trabalhar com processamento de linguagem natural. Portanto, aprender essa arquitetura pode abrir vários tipos de oportunidades para você que gosta dessa área de processamento de linguagem natural. Com relação aos pré-requisitos, lógica de programação, principalmente estruturas condicionais de repetição, básico da linguagem Python, o básico sobre orientação a objetos. É interessante que você também conheça o básico sobre redes neurais artificiais. Caso você já tenha feito o nosso curso anterior sobre o processamento de linguagem natural com Deep Learning, lá você já tem todos esses fundamentos. É importante também ter o básico sobre redes neurais artificiais. Com relação ao TensorFlow, utilizando a API Keras, é desejável que você já tenha um conhecimento, porém, se você não conhece o TensorFlow ou Keras, você vai conseguir acompanhar, desde que você tenha o básico sobre as redes neurais. E o nível do curso ele é considerado um nível intermediário para avançado, pois ela aborda uma arquitetura bem moderna e para conhecer essa arquitetura é interessante que você já tenha uma boa fundamentação, principalmente sobre as redes neurais artificiais. E mais uma vez, sejam bem-vindos a esse curso, esperamos que você goste e tenha várias ideias de como implementar esses conceitos em outros projetos. Obrigado e até a próxima aula!